A paz do Senhor, professores. Eu sou o professor Pedro Júnior e estamos com mais um estudo para professores de jovens. Hoje estudaremos a terceira lição, que tem por título O Messias já veio. Isso mesmo. Na lição passada nós estudamos com a professora Raquel o Salmo de número 1 e hoje estudaremos o Salmo de número 2, que trata sobre o Messias, nosso Senhor Jesus Cristo. O texto principal está escrito em Salmos, número 2, versos 7 e 8, que nos diz: Recitarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. O resumo da lição nos diz: quem se submete ao reinado e ao senhorio de Cristo Jesus tem sua vida completamente ordenada por ele. Ao lado do texto principal nós temos a leitura semanal. É importante que você faça ela com os seus alunos para que eles cheguem na lição no domingo já cientes do que será estudado. Pois bem, são 3 os nossos objetivos. Primeiro, mostrar a rebelião contra o ungido de Deus. Segundo, conscientizar de que um dia o ungido pedirá contas aos insurgentes. Insurgentes é a mesma coisa que rebelde, aquele que se rebela. E explicar o chamado à rendição e à submissão ao ungido de Deus. O texto bíblico, que é a base para esta lição, está escrito em Salmos, número 2, dos versos de 1 a 9. É importante que você faça toda essa leitura com os seus alunos, que será uma bênção. A título de introdução, querido professor, nós precisamos dizer que o Salmo 2 faz parte do livro 1, já que o livro dos Salmos é dividido em 5 livros, nós vimos na primeira aula. E conforme Martin Henry, ele diz: enquanto o Salmo 1 era de natureza moral, mostrando nossos deveres enquanto servos de Deus, o Salmo 2 é messiânico e nos mostra o Salvador. Glória a Jesus. A título de introdução ainda, é importante que você recapitule o que estudamos no Salmo 1 e aí faça aquela introdução do que eles já sabem, ou já ouviram falar, ou já estudaram sobre o Salmo 2, para que você saiba o terreno em que você está ministrando essa nova lição. Qual o conhecimento prévio que seus alunos já trazem para a sala de aula é uma boa sugestão para a introdução. Pois bem, vamos para o nosso primeiro ponto da lição, que tem por título A Rebelião contra o Ungido de Deus. Nesse primeiro ponto, nós precisamos dizer aos nossos alunos que esse salmo é um salmo régio ou messiânico. Régio porque fala de reis. Também é um salmo profético porque trata do Messias, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um salmo de autoria davídica, ou seja, Davi escreveu, e pode ter referência ao próprio rei Davi, mas com certeza aponta para Jesus, por isso messiânico. Como já expliquei na primeira aula, os salmos régios é possível que eles façam menção do rei da época, Davi e outros, mas também aponta muito para Cristo. Tem muita coisa que não se cumpre ou que não é possível entender apenas de uma esfera humana. Só faz sentido se o rei mencionado no Salmo for o nosso Senhor Jesus Cristo. Como, por exemplo, um reino que nunca terá fim. O homem não vive para sempre, não é? Nesta esfera terrena, o homem volta para o pó. Quem vive eternamente? Nosso Senhor Jesus Cristo. Em Lucas capítulo 1, versículo 33, diz assim: e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. São provas que nós vemos que estes salmos régios fazem menção do Senhor Jesus. O Novo Testamento aplica o Salmo 2 à pessoa de Jesus, tanto na perspectiva do seu ministério terreno, quanto numa perspectiva futura, escatológica, quando ele vai implantar o seu reino glorioso aqui nessa terra. Nós vemos isso em Mateus capítulo 3, versículo 17, quando diz: este é meu filho amado. Essa expressão faz referência ao Salmo 2, no seu verso 7. Atos dos Apóstolos capítulo 4, do versículo do 25 ao 28, o evangelista cita também alguns versos do Salmo 2, como exemplo do verso 1 e verso 2, e aplica a perseguição registrada no Salmo a Jesus.
Hebreus também, capítulo 1, versículo 5 e capítulo 5, versículo 5 fazem menções das passagens de Salmos se referindo a Jesus. Então nós temos uma base bíblica neotestamentária para afirmar que esse salmo é messiânico e não se trata apenas de Davi. Então é importante que vocês façam toda essa introdução com seus alunos, mostrando assim a importância do Salmo 2. E o título, do primeiro ponto é a rebelião contra o ungido de Deus. Por quê? Porque esse salmo fala sobre rebeldes, insurgentes, ou seja, aquele que se rebela. E aí nós precisamos explicar e observar junto aos nossos alunos que esse salmo está estruturado em 4 partes. Na lição de professor não deixa explícita todas as 4 partes, mas se a gente for consultar no livro de apoio, por exemplo, nós já conseguimos ver melhor essas 4 divisões do Salmo 2. E aí eu trago para você, professor, as 4 partes desse salmo. Primeira, fala da rebelião contra o Messias. Segundo, resposta divina contra os rebeldes. Então primeiro é mostrada a rebelião, depois a resposta de Deus contra esses rebeldes. Em terceiro lugar, a aniquilação dos opositores com o envio do Filho Jesus Cristo pelo Pai. E 4, a exortação para que todos busquem a sabedoria do Pai, estejam do lado do Pai, que é o lado mais inteligente de se estar. Pois bem, é importante que durante essa aula você sempre mostre aos seus alunos um paralelo entre a vida de Jesus e o Salmo 2. Por exemplo, o mundo não aceitou Jesus na sua primeira vinda. Crucificaram Jesus. Lógico que tinha todo um propósito divino, mas ele sofreu uma rejeição. Ele foi, de certa forma, rejeitado. Ele foi afrontado. Ele teve uma forte rebeldia. Várias oposições se levantaram contra Jesus. Então cabe muito aplicar esse texto à vida de Cristo, porque ele sofreu isso também. Essa rebelião das nações, da liderança, sobretudo dos líderes religiosos que não queriam perder o seu lugar. Embora Jesus o tempo todo enfatizasse em seu ministério que o seu reino não era terreno. Eles não teriam que ficar preocupados com Jesus tomar reino de ninguém, porque o reino de Cristo não é terreno, mas é celestial, é espiritual, é um reino que tem outra perspectiva. Enquanto o reino humano quer poder, Jesus disse que o maior lá no reino dele tem que ser o menor. Ele ensina lavando os pés dos discípulos. Então é muito contraditório, é muito oposto, é muito diferente do que o mundo prega. O reino de Deus é totalmente diferente do que o mundo está vivendo e estava vivendo naquela ocasião. E por fim, professor, enfatize que a rebelião contra Deus é tolice, porque o homem fora de Deus, ele não pode nada. O homem fora de Deus continua distante da tão grande salvação que Deus nos oportunizou através do seu Filho Jesus. Então o homem sem Deus, viver sem Deus neste mundo é tolice, é perda de tempo, é como andar sem um objetivo, é enxugar gelo, digamos assim. Então, uma liberdade longe de Deus, achar que viver longe de Deus é sabedoria, é um ledo engano, porque o princípio de toda sabedoria, se queremos ser sábios, como o provérbio já nos alerta, o temor do Senhor é o princípio de tudo isso. Então, quer ser sábio? Tema ao Senhor. Nós precisamos enfatizar isso para os nossos jovens. Vamos então para o nosso segundo ponto da lição. Olá, querido professor. Uma vez que já estudamos, já vimos que o Salmo 2 se refere à pessoa de Jesus, nós precisamos gastar tempo sobre isso. Não vamos deixar que nossos alunos saiam da aula com dúvida se esse salmo fala ou não de Jesus. Enquanto o primeiro ponto usa o tempo explicando que Jesus é a figura central deste salmo e a importância dele, o 2 vem nos mostrar, como seu título aponta, que o ungido pedirá contas. Então não ficarão impunes aqueles que se rebelam contra o reinado de Jesus Cristo. Então,
A partir do verso 4, nós vamos ver como Deus contempla a rebelião dos homens. E aqui tem algo muito interessante, que na teologia o comentarista diz que é chamado de antropopatismo. É uma linguagem que dá a Deus algumas expressões humanas, alguns sentimentos humanos, para que o leitor consiga compreender o que Deus está sentindo. Embora o sentimento de Deus seja diferente do nosso, essa atribuição a Deus de sentimentos e sensações humanas nos ajuda a compreender mais ou menos o que Deus está sentindo. E é o caso que acontece aqui no Salmo 2. O verso 5 diz, por exemplo: então Deus está olhando para a rebelião humana, zombando dela, porque ele mesmo falará aos homens no derramamento da sua ira. O que diz o verso 5? Então lhes falará na sua ira, e no seu furor os confundirá. Olha o que diz o verso 4. Aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. Ora, Deus olha para a terra, olha para esses rebeldes e zomba, ri. Deus fica rindo. Isso é para a gente entender o poderio, a majestade de Deus, porque os homens não podem fazer nada contra a soberania divina. Deus ungiu seu rei sobre o monte Sião, o monte da sua santidade. O Novo Testamento apresenta a passagem que revela essa mesma relação entre Jesus e o Pai. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou, como está escrito em Mateus, capítulo 10, versículo 40. E ainda João 13 e 20. Ora, nós precisamos enfatizar aqui que quem mexeu com Jesus, mexe com o próprio Deus. Então a expressão aqui é que Deus vai rir desses homens. Quem pode contra Deus? Então os chefes religiosos da época crucificaram Jesus, zombaram de Jesus, acusaram de Jesus, mas não sabiam que estavam fazendo tudo isso contra o próprio Deus. E aí, querido professor, quem vai prevalecer contra Deus? Ninguém. Ele tem todo o domínio. Então, esse tipo de linguagem nos ajuda a compreender as verdades bíblicas de acordo com a nossa capacidade. O que Deus estava sentindo nesse momento? O que é que o texto quer dizer? Que Deus olha para esses rebeldes e faz: como pode? Como pode se rebelar contra mim? Glória a Deus. E o ungido do Senhor, que aqui no caso Jesus, nós precisamos mostrar que ele regerá o mundo todo. E aqui, querido professor, tem pelo menos duas perspectivas. Uma perspectiva física, no milênio, quando Deus de fato concederá a Jesus todo o domínio da terra, no sentido físico também, porque ele está sobre todas as coisas, mas ele reinará aqui na terra, em Jerusalém, literalmente, depois da sua segunda vinda, em poder e grande glória. Ele vai estabelecer o milênio aqui na terra. Então ele reinará, se cumprirá literalmente, e depois, numa perspectiva eterna, depois do milênio, depois do juízo final, nós reinaremos para sempre com o Senhor. Então o verso 7 diz: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Deus entregará a Jesus todo esse governo. Jesus estará aqui regendo e governando o mundo, e a lei sairá de Jerusalém. Para isso, na página 238 do livro A Cronologia do Fim dos Tempos, de Ron Rhodes, página 238, eu quero ler um subsídio aqui para você, bem interessante, sobre o milênio. Diz assim: Deus prometeu a Davi que o seu trono seria ocupado por um de seus descendentes para sempre. Está lá em 2 Samuel 7, 12, 13, 22 e 51. Do mesmo modo como foi a promessa de posse da terra feita a Abraão e seus descendentes, também a aliança feita com Davi foi incondicional. De modo algum, seu cumprimento dependia do próprio Davi, e disso ele tinha plena consciência ao reagir com humildade diante dessa promessa, reconhecendo a soberania de Deus sobre os assuntos que envolvem as pessoas. Nessa aliança constam 3 palavras básicas: reino, casa e trono.
Elas apontam para o futuro político de Israel. A palavra traduzida por casa se refere à dinastia real. Então o próprio Jesus vai reinar. Essa aliança tem o seu cumprimento definitivo em Jesus Cristo, sucessor da linhagem de Davi, conforme Mateus 1:1. No reino milenar, ele reinará no trono de Davi em Jerusalém. Nós vemos isso onde, professor? Malaquias capítulo 4, versículo do 1 ao 5, Sofonias 3, do 14 ao 20, Zacarias capítulo 14. Este reinado de Jesus Cristo não incluirá apenas os judeus, mas também todas as nações. Zacarias 9:10 diz assim: ele anunciará paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até as extremidades da terra. Isso não se cumpriu na vinda física de Jesus, na sua primeira vinda. Mas quando ele vier, segunda vez, pós-arrebatamento da igreja, com poder e grande glória, isso vai se cumprir, porque ele vai instaurar na terra o seu reino, o milênio, onde ele governará toda a terra. Por isso a expressão, Deus olha para a terra e ri. Ele zomba, porque quem é maior do que ele? Onde a criatura pode fazer alguma coisa contra o Criador? Todos prestarão conta. Deus ri das artimanhas dos homens aqui da terra, porque todo o poder vem dele. E aí eu lembro aqui, você pode citar Paulo, por exemplo, quando cai do animal em que ele estava montado, pois estava mexendo com a igreja. Atos capítulo 9, ele estava mexendo com o próprio Cristo. Quem mexe com a igreja também está mexendo com Deus. Então ninguém pode mexer, zombar de Deus, ninguém, não fica impune. Diga isso para os nossos alunos. Saulo cai. Deus diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ora, Jesus já havia morrido, já tinha ressuscitado, mas diz essa expressão. Por quê? Quem mexe com a igreja, mexe com Jesus. Quem mexe com você, está mexendo com o próprio Deus. Então nós não podemos, em hipótese alguma, nos elevarmos, acharmos que somos alguma coisa. Os homens ali se rebelando contra Deus, achando que tem algum poder, e Deus ri. Para fechar, professor, eu quero trazer dois exemplos, Nabucodonosor e Herodes. Só Deus tem todo o poder, só ele pertence à glória. Nabucodonosor, em Daniel capítulo 4, do 29 ao 37, nós vemos que ele olha, e diz assim: esta é a grande Babilônia que ergui com o poder das minhas mãos. Olha, Deus simplesmente tira a sua razão. Ele vive como um bicho agora, vegeta, até depois Deus ter misericórdia e restaurar a sua consciência. Mas não podemos nos engrandecer, achar que somos alguma coisa. E ainda Herodes foi comido de bicho. Atos capítulo 12, versículo 23, nós vemos isso. No comentarista muito conhecido, Flávio Josefo, não sei se vocês podem ver daqui, mas no livro História dos Hebreus, ele vai falar que ele saía no sua varanda, digamos assim, tem uma palavrinha, mas não me veio à mente agora. Ele sai assim no seu palácio e ele vestia uma roupa tipo prateada, que brilhava muito. E quando o sol batia, ficava até difícil de olhar para ele, de tanto reflexo. E os homens começaram a dizer que a voz dele era como a voz de Deus. Começaram a exaltar ele, e ele tomou aquela glória para si. Ele não deu glória a Deus, e por isso ele foi comido de bicho. Ele morreu com enfermidade degenerativa muito terrível. Então, querido professor, nós precisamos frisar nesse ponto 2, que Deus ri porque o homem não pode ir contra Deus. E terá uma punição para todos os rebeldes, para todos aqueles que não aceitaram de bom grado o reinado do Senhor Jesus Cristo. Vamos para o nosso terceiro ponto da lição. Olá, querido professor, chegamos ao fim. O terceiro ponto tem por título: um chamado à rendição e à submissão. Então aqui nós vamos ver, como sempre, o Senhor Jesus oportunizando os homens, oportunizando as pessoas de servi-lo. É uma oportunidade dada às nações para reverter seus caminhos tortuosos. Nós vamos ver no verso 10, dizendo assim: agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Vocês líderes,
vocês que estão se rebelando contra Deus, contra o rei, contra o domínio do Senhor. Não sejam tolos, não. Se permitam ser ensinados. Queiram instrução, amem a instrução. Venham, aceitem o meu reinado. É isso que está dizendo. O chamado também é para servir a Deus com temor e tremor. No versículo 11 nós vemos isso. É a última parte desse salmo. Falei que é dividido em 4 partes. E a última parte é isso, é justamente esse convite. Exortação para que os homens busquem a sabedoria do Pai. É preciso se curvar o filho. Verso 12 tem uma expressão que diz: beijai o filho. É uma homenagem de submissão ao senhorio do filho. Quem assim proceder será poupado da ira vindoura. Por isso é feliz e realizado quem se refugia e confia no filho. Verso 12, nós vemos isso. Nunca a história com Jesus acaba. Você é um pecador? Morreu. Não, ele sempre dá chance. Você é um pecador? Você está se rebelando? Você não quer aceitar o meu reinado? Se conserte. Observe bem. Reveja os seus caminhos. Termine essa aula com uma história feliz, dizendo que Jesus oportuniza as pessoas. Esse salmo é muito maravilhoso, porque aponta a rebelião dos homens, diz o poderio de Deus, fala da sua majestade, da vingança preparada para esses rebeldes, mas também encerra dizendo da chance que ele dá para o arrependimento. Jesus é Rei e Senhor, é o terceiro subtópico. Quando nosso Senhor se torna Rei do nosso mundo interior, o mundo exterior é completamente ordenado. Agora, quando ele não é rei da nossa vida interior, a exterior fica completamente desordenada. Então, esse salmo nos ajuda a refletirmos. Eu queria trazer outro subsídio, Estufa, de Max Lucado, no livro Simplesmente Como Jesus. Ele, nesse livro, conta várias histórias, e essa estufa da mente é quando Deus é o Senhor da nossa mente, é o Senhor do nosso coração. Ele fica como guardião da nossa estufa. Ora, a estufa é lugar de plantações, várias sementes. Quando Deus é o Senhor, quando Jesus está no comando, como porteiro, ele não permite que todo tipo de erva daninha adentre na nossa estufa. Ele filtra, ele não permite que todo tipo de pensamento, todo tipo de atitude paire na nossa mente para que nós venhamos executar. Ele barra as sementes ruins. Ele barra o joio e só deixa entrar trigo. Então, professor, eu trago essa reflexão do Max Lucado para dizer que Jesus chama esses homens rebeldes à rendição e à submissão. Deixar Jesus governar. Abrir o coração de fato para Deus entrar. Como um dia nós cremos que Nicodemos deixou. Ele acreditou no Senhor Jesus Cristo. Nós cremos que ele foi salvo. Então, nós precisamos finalizar essa lição dizendo desse último convite que esse salmo nos apresenta. Deus quer ser o Senhor da nossa vida. Até os rebeldes, ele envia um convite da salvação. Porque Jesus morreu por todos os nossos pecados. E não quer que nós participemos da sua ira, mas que sejamos salvos, guardados da ira vindoura. Vamos para o nosso momento EBD. Olá, querido professor, estamos com mais um momento EBD. Isso mesmo, é o momento da Escola Bíblica Dominical. É o momento que você separa, pede ao seu dirigente 5 minutinhos do culto de domingo, onde a igreja está lotada, para fazer o convite. Convide aqueles jovens que estão há muitos domingos sem frequentar a Escola Bíblica Dominical. Diga a eles como está sendo proveitosa a lição, como está sendo bom estudar o livro de Salmos. Fale do tema da lição, abordagens que vocês estão tendo na Escola Bíblica Dominical. Fale como está sendo rica todas essas aulas. Eu tenho certeza que Deus tocará no coração dessas pessoas para que no próximo domingo ele esteja também juntinho com você. Querido professor, estamos com mais um momento de dicas e subsídios pedagógicos para que você venha enriquecer cada vez mais as suas aulas. A primeira dica, professor, é a trazida pela lição, que é a apresentação de 4 pontos aí, extraídos da Bíblia de Estudo Pentecostal, com uma simples adaptação.
E aí, na introdução da lição, é o que o nosso comentarista nos orienta, você deve mostrar aos seus alunos as 4 cenas principais do Salmo 2, mostrando que é uma alusão ao reino de Cristo. Então você vai ler aí, pode ampliar para eles e mostrar a eles essas 4 cenas, porque os salmos nos permitem visualizar o que está acontecendo. Então você mostra a eles essas cenas para que eles já comecem a fazer o paralelo entre esse salmo e a vida de Jesus logo na introdução da lição, ok? Como segunda dica pedagógica, nós queremos lembrar a dica trimestral que a nossa professora Raquel apresentou para vocês no Estudo de Professores da semana passada. Pois bem, trata-se de uma produção. Nós vamos produzir salmos, nós vamos pensar em poesias, nós vamos pensar em construir louvores também, cânticos a Deus. Você pode pensar em temáticas, salmos didáticos, como o Salmo 1, que tem o objetivo de instruir. Salmos messiânicos, por que não? Alguma composição que retrate a vida do Senhor Jesus Cristo. Salmos régios, entre outros salmos. A ideia é produzir salmos. A cada domingo você pode trazer dicas dos salmos e os seus alunos vão tentando construir. Pode ser em grupo, pode ser dupla. Você pode dividir a sala em 2 grupos grandes ou várias duplas, de modo que ao final do trimestre nós tenhamos uma coletânea de salmos. Talvez não tenhamos 150 salmos, né? Mas pelo menos uns 15, uns 10, você vai ver o que é possível fazer na sua sala de aula. Mas é importante que nós coloquemos nossos alunos para produzir. Essa produção é muito importante para o processo de ensino-aprendizagem. Não fique de fora dessa dinâmica. Está sendo muito excelente. Vamos botar nossa criatividade para funcionar. Tenho certeza que será uma bênção em nome de Jesus. Como dica do dia, nós preparamos para você a seguinte sugestão. Você vai solicitar que os alunos façam um paralelo. E aí, escrito. Distribua algumas folhas de caderno ou folha de papel ofício. Para que eles escrevam, pode ser em dupla, fazendo um paralelo entre as 4 partes do Salmo 2, que eu expliquei aqui, e trechos da vida de Jesus. Então a ideia é pegar as 4 partes do Salmo 2 e tentar fazer um paralelo entre a parte 1 e um trecho da vida de Jesus. A parte 2 desse Salmo, onde podemos ver trechos da vida de Jesus? Na parte 3, qual o momento da vida de Jesus que melhor se encaixa aqui? E aí, professor, podemos citar momentos escatológicos também, como por exemplo, o milênio, ok? Como por exemplo, a segunda vinda dele com poder e grande glória depois do arrebatamento da igreja. O que importa é nós escrevermos, apresentarmos para a turma e refletirmos esse paralelo entre o Salmo 2 e a vida de Jesus. Pois bem, querido professor, são essas nossas dicas didáticas, pedagógicas, teológicas, bíblicas que nós trazemos para você neste dia. Esperamos que você tenha uma aula abençoada em nome de Jesus. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, deixar o seu like, deixar algum comentário. Toda semana vamos ao ar, geralmente nas quintas-feiras. Nos acompanhe, esteja conosco e que Deus lhe abençoe. A todos, a paz do Senhor.